é Natália Torres, sou estudante de pedagogia na Universidade Estácio de Sá. Estou cursando o primeiro período e no vídeo de hoje eu venho apresentar, trazer a apresentação do meu trabalho de PCC da História da Educação, com o título Revisando a História e Projetando Perspectivas Futuras. Para começarmos então, vamos fazer uma breve reflexão, né? Não sei se vocês já se perguntaram a respeito do o que é história. Bom, a história é uma ciência que estuda a vida do homem, né, através do tempo. Vem estudar, né, o que esses homens fizeram, como eles pensaram, o que eles sentiam enquanto seres sociais. Mas, Natália, por que estudamos história? Você já parou para fazer essa pergunta? Precisamos saber mesmo o que aconteceu no passado? Bom, estudamos história para relacionar o passado com o presente, fazer essa ligação entre os dois tempos. Mas o porquê disso? Fazemos essa relação a fim de que possamos compreender o mundo em que vivemos. Através da história que é possível essa compreensão de mundo. Assim nós podemos identificar o que precisa ser mudado e defender a permanência das conquistas, porque a gente fazendo esse estudo da história, a gente consegue identificar as conquistas que os nossos antepassados tiveram e que hoje nós usufruímos dessas conquistas, né? E que a gente possa então, através desse estudo da história, defender essa permanência, né, nos diversos segmentos da vida do ser humano. Então, dando aí, né, continuação e ao mesmo tempo o pontapé inicial do trabalho, eu vou apresentar para vocês o livro a qual eu me baseei para este trabalho, né, que tínhamos que escolher um livro didático, um livro de história, só um minutinho, para falarmos, estudarmos e basearmos nele. O livro, então, que eu escolhi e que baseei o meu estudo é este aqui, do projeto Mosaico, o livro de história do 7º ano do ensino fundamental. Os autores deste livro é o Cláudio Vicentino e José Bruno Vicentino, e a editora é a Scipione. Bom, este livro é um livro muito interessante, gostei mesmo de estar fazendo um estudo baseado nele, porque é um livro de fácil compreensão. A leitura dele é bem tranquila, a escrita traz uma linguagem de compreensão, né, para todos. É fácil de se entender o que ele vem dizer para a gente. As ilustrações são ilustrações realmente chamativas, ilustrações que trazem uma clareza, né, não é nada muito difícil de se entender. E é um livro que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Que ele é dividido em módulos, tá vendo? São um total de 8 módulos e 16 capítulos. O livro ele começa então tratando da Idade Média. Ele inicia falando aí da Europa, né, e a formação do feudalismo. E relata então a Idade Média, que se aplica na Europa Ocidental. Aí que se desenvolveu uma visão de mundo, né, um modo de agir e de organizar chamado medieval. Os demais continentes também tinham as suas formas, né, estavam se desenvolvendo, tinham suas formas de se organizar, porém diferentes da Europa, né, totalmente diferentes do que acontecia lá na Europa Ocidental. Nas Américas, os povos aqui, né, os maias, os incas e os astecas, eles viviam o seu período de maior desenvolvimento, com características distintas, né, como eu já disse. Na África também se desenvolveu grandes reinos, como o de Gana, o de Mali. Na Ásia, civilizações da China, da Índia e outras diversas civilizações também se desenvolviam, né, bastante, estava passando por um desenvolvimento bacana, porém diferentes da Europa. No decorrer do livro, ele vai trazer características do desenvolvimento dos povos,
como a estruturação do reino merovingio, que era, né, dos povos francos. Vem mostrar para a gente a influência da igreja após a conversão de Clovis ao cristianismo. Então, aí, após essa conversão, a igreja começa, né, a apoiar, passa a apoiar a monarquia franca. Assim sendo, vários outros povos, né, os povos bárbaros, que até então não faziam, começaram a seguir o exemplo de Clovis, né, da igreja, e começam a apoiar também a monarquia franca. Vem relatar, né, todo o período da Idade Média e suas fases, nós vamos ver relatado aqui no livro, vai falar da Baixa Idade Média, tudo que ocorreu, ele traz para a gente nesse período aí da Idade Média. Ele vem mostrar, né, que com o crescimento das cidades, novas necessidades para a educação começam a surgir, porque as tradicionais escolas monásticas que tinham a formação voltada para o clero, né, para os religiosos e para os nobres, na verdade, não é o clero, é voltada para os religiosos e para os nobres. Já não atendia mais, esse tipo de escola já não atendia mais a necessidade e as exigências que surgiram com esse revigoramento da vida urbana e com uma diversificação da sociedade. Então, o que acontece? Então, foram fundadas novas escolas que começaram a ser chamadas, então, das universitats. Essas universidades, elas atendiam os filhos dos mercadores e os artesãos enriquecidos. Então a gente vê que, mais uma vez, apenas as pessoas com uma condição melhor financeiramente, né, aqueles aos quais eram enriquecidos da época, que frequentavam e tinham acesso às escolas. Então nós vamos ver aí que eles eram atendidos e permaneciam 8 anos. Nessas universidades, eles estudavam o trivium, que era formado pela gramática, retórica e lógica, e o quadrivium, que era formado por aritmética, geometria, astronomia e música. E depois, né, que eles vinham a escolher em qual das áreas eles desejavam se especializar. A vida universitária naquela época ela se expandiu de uma forma muito interessante, né? Se expandiu grandemente, digamos assim, que no final do período da Baixa Idade Média haviam mais de 80 universitários. No livro a gente consegue ver também, ele vai relatar a civilização árabe e os bizantinos, o renascimento comercial e urbano, a expansão marítima, as transformações culturais e religiosas na Europa, e então chegará à América colonial. A partir da expansão marítima, né, que foi iniciada no século XV, os estados europeus procuraram ampliar as suas atividades mercantis. Né? Eles tinham essa preocupação e procuraram então solucionar, né, como que eles iriam ampliar os seus mercados. Então, no continente americano, eles estabeleceram colônias que desempenharam um importante papel na política mercantilista. Com a exploração econômica por parte dos monarcas, que ficou conhecida como política colonialista. Então, essa exploração, né, que vinha por parte dos monarcas europeus. A colonização americana em si acelerou muito o desenvolvimento europeu. Então, houve aí um aceleramento nesse desenvolvimento da Europa, graças ao quê? A essa colonização americana, essa política colonialista que eles instalaram aqui na América. É possível vermos também, o livro vem tratar para a gente de uma forma muito fácil de compreendermos, a diferença na colonização inglesa e na portuguesa, assim também como na espanhola, mas eu vou focar aqui nas diferenças que se deram na colonização inglesa e na portuguesa. Vou abrir aqui no livro, vou fazer a leitura na página do livro, que está na página 211, para ficar mais fácil para vocês compreenderem, né, como que se deu essa diferença, quão claro era a diferença das colonizações.
Então aqui, ó, página 211. Então, os migrantes que deixaram a Inglaterra em busca de uma vida mais segura e promissora no continente americano dirigiam-se especialmente para a parte setentrional. Então, nós aqui, ó, já fala pra gente qual que era a intenção desses migrantes que deixaram a Inglaterra. A busca de uma vida mais segura e promissora. Então, eles vieram para o continente americano com esse pensamento. Essa área, nessa parte que eles se dirigiam, ficou conhecida como a Nova Inglaterra. E também foram para o centro da costa atlântica, onde o clima era semelhante ao clima inglês. Então era uma semelhança de clima com o da Inglaterra. Era mais fácil para eles se adaptarem. Nestes locais foram fundadas as 13 primeiras colônias anglo-saxônicas. Nas colônias inglesas do norte e do centro, aí ali, né, onde tem a Pensilvânia, Nova Jersey, Nova York, Massachusetts e outras cidades, a atividade agropastoril realizou pequenas propriedades com a mão de obra livre e assalariada, visando a subsistência ou a produção para o mercado interno. Essa região teve um desenvolvimento comercial e manufatureiro considerável. Então, nós vimos aqui as colônias ali do norte e do centro, qual que era as atividades delas? Agropastoril e realizava nas pequenas propriedades, né? Que era realizado nas pequenas propriedades com a mão de obra livre e assalariada. Então, nessa parte, nessas colônias inglesas do norte e do centro, a gente não via o trabalho escravo, eles eram assalariados, né? Eram uma mão de obra assalariada. Nas colônias inglesas já do sul, ali na região de Virgínia, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, estabeleceu-se um sistema de plantação em vastas áreas que era denominado plantation, no qual uma aristocracia branca explorava o trabalho dos africanos escravizados. Tabaco, algodão e anil eram cultivados e exportados para a Europa. Então, já nessa parte das colônias, ali do sul, a gente já vem se deparar com o trabalho escravo. Essas 13 colônias da América do Norte, localizadas na costa atlântica do continente, deram início aos atuais Estados Unidos da América. Então, assim surgiu os Estados Unidos da América. A colonização portuguesa, ela explorava as riquezas existentes no Brasil, começando então pelo pau-brasil, no período chamado pré-colonial, e assim a gente consegue ver essa diferença, porque os povos portugueses, eles vieram para cá justamente com esse intuito, né? Esse intuito de explorar as riquezas existentes no continente. E em 1549, chega então no Brasil o padre Manuel Nóbrega, um líder do grupo jesuítas, esses jesuítas vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os índios para convertê-los ao catolicismo. Assim a gente se depara com digamos que uma das primeiras situações de educação no Brasil, né? Apesar de ser a catequese, mas era uma forma de ensinar, né? Eles queriam, na verdade, impor a religião aos índios. Antes da chegada dos europeus na África, a África ela estava organizada, né, em reinos independentes. Aí, a partir do século XV, os africanos escravizados começaram a serem retirados de lá e foram levados primeiramente para a Europa, né, pelo Oceano Atlântico e posteriormente para a América. Já os negros, dentro da escravidão vividas aqui na América, eles tinham, né, diversas formas de resistirem a essa escravidão. Uma das formas era se isolando, e morriam isolados.
e a outra forma era através, né, das práticas culturais. Então, muitas das vezes, essa prática cultural era o refúgio deles para resistirem à escravidão. As práticas culturais, né, eram a capoeira, a dança, as festividades e os cultos. Vimos aí os cultos mais antigos, né, dos africanos em terra brasileira. Hoje eles são conhecidos como Calundu colonial. Então esse é um dos cultos mais antigos em africano, né, em terra brasileira conhecidos hoje atualmente. Com uma como uma mistura de, digamos que de etnia e crenças religiosas, vamos mostrar aqui um pouquinho da interétnica que existiu, né, que o livro nos aponta, que era entre essas tradições africanas, as católicas e as indígenas. Com essa mistura das tradições e das crenças, originou-se o que se convencionou a chamar de Umbanda. A Umbanda, por sua vez, com as suas crenças nas forças naturais que interferem de forma positiva ou negativa na vida das pessoas. Chegamos então em uma parte do livro que vamos falar da exploração, ainda da exploração no Brasil, das minas, né, das riquezas que eles encontraram, o ouro e outras diversas pedras preciosas, com a atividade mineradora, que se deu a partir do século XVIII. E com isso, com essa atividade mineradora, se deu o deslocamento de pessoas para a região das minas, né, para a região de mineração. Sendo assim, esse deslocamento o responsável pelo aparecimento de uma população marginalizada, sem meios próprios para a subsistência. E como que essas pessoas sobreviviam? Nas dependências dos grandes proprietários. Né? Então, eles tinham que, os ricos, né, da época que tinham ali suas propriedades, essas pessoas, uma vez sem condições para subsistência, iam morar, né, viver nessas propriedades. Na época não existia, né, universidade na América Portuguesa, como era chamado. Então os filhos dos colombos enriquecidos, mais uma vez vimos, claro e nítido para a gente que apenas os enriquecidos tinham direito a estudar. Então eles iam estudar na Europa, né, porque aqui não tinha. E nessa época então despontaram vários poetas, como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Inácio Alvarenga Peixoto. Esses poetas, além de os versos, eles escreviam textos onde eles criticavam a opressão e a corrupção portuguesa. Então era a forma que eles tinham de se libertar disso, né? De poder realmente, digamos que com o ditado popular, colocar a boca no trombone e se manifestarem. Nos primeiros anos das atividades mineradoras, as ordens religiosas elas foram proibidas de se estabelecer nas regiões das minas. Porque a coroa portuguesa ela temia que os membros, né, dessas ordens religiosas contrabandeassem o ouro para fora do território colonial. Vou mostrar aqui, vou ler um trechinho também no livro, na página 317, que relata muito bem isso pra gente. Página 317, que vai falar o seguinte: essa medida incentivou o surgimento de agremiações religiosas, qual medida o não poder das ordens religiosas se estabelecerem nas regiões das minas. Então, surgiu, né, agremiações religiosas formadas por leigos. O que é leigos? As pessoas que não pertenciam ao clero.
conhecidas como irmandades, confrarias ou ordens terceiras. Essas instituições, elas funcionavam ao mesmo tempo como corporações religiosas e profissionais. Também prestavam assistência aos membros, cuidando de doentes, realizando enterros e emprestando dinheiros e outras ações. Elas se tornaram, né, importantes no polo da produção artística e cultural, essas irmandades. Reuniam vários músicos, artistas plásticos, pintores, né? E além disso, elas contribuíram para a formação da mão de obra qualificada, especializada na colônia. Na região, né, atual, aqui do meu estado, sou de Minas Gerais, essas organizações, elas financiaram obras arquitetônicas, esculturais e pinturas do período. Embora tenham representado certo avanço na sociedade cultural, essas associações não eram extremamente democráticas. Em sua hierarquia, organizações internas, elas reproduziam a segregação racial da sociedade colonial. Homens brancos, mulatos e negros forros quase não se misturavam. Então a gente via aqui que não existia realmente uma democracia e existia sim o racismo e um certo preconceito. Assim sendo, né, foram criadas algumas irmandades exclusivamente para os homens de cor. Olha só que termo pejorativo que eles usavam, né, que foi denominado essas irmandades. Como eram chamados os negros. É o caso da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Então, os homens de cor ditos naquela época, né, ou seja, os negros, eles tinham uma irmandade separada, né, não se misturavam ali com os brancos, né, com os demais. Então, a gente viu aqui na importância, de certa forma, dessas irmandades, que contribuíram, então, muito para aquela época, né? E o livro continua falando desse período de mineração, da exploração do ouro e das riquezas, e encerra tratando desse assunto. Ele fala da administração mineradora, né, onde o governo português criou a Intendência das Minas, que era para administrar e controlar a exploração da mineração. No decorrer, né, de todo o livro, a gente conseguiu ver realmente as características que o livro trouxe, de todo o período em que ele retratou, as contribuições, mesmo que ainda não de uma forma tão aberta, porque tem que tratar de diversos outros pontos e assuntos. Ele vem falar também de como era a educação naquela época, né? Os traços que os antepassados viveram e que ainda refletem em nossa jornada. A gente viu aí muito a questão da escravidão, do preconceito, do racismo. E hoje ainda a gente vê que esses fatos eles se repetem, né, na sociedade em qual vivemos. Quanto tempo depois os fatos, infelizmente, ainda se repetem. Né? Tanto o racismo, o preconceito, a escravidão também, outras formas de serem escravizados. Então, foi muito interessante desenvolver esse trabalho, fazer essa análise, ressaltar esses pontos. Então, agradeço, veio agregar muito aos meus conhecimentos e espero que o meu objetivo tenha sido alcançado, né? Na verdade, o objetivo do trabalho ele tenha sido alcançado e eu tenha conseguido aí um pouco passar aquilo que foi pedido. Muito obrigada e até a próxima.